Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que encontrar isto já gravado aqui. Meu nome é Jacira Maria, sou psicóloga, coach e formadora aqui no Amor Próprio, em que eu te ajudo a ultrapassar os medos para poder desbloquear a ansiedade e depressão, que são grande parte dos medos, ou os principais medos que costumam travar aquilo que é a nossa vida, travar aquilo que nós realmente queremos ser, queremos poder fazer no mundo do nosso jeito, de acordo com quem nós somos. Então, aqui na página, eu falo muito sobre essência, falo muito sobre propósito, falo muito sobre seguir aquilo que é a tua voz, seguir aquilo que é a tua forma de ser natural no mundo, precisamente porque esta aqui é a base para tu teres uma vida feliz, tu teres uma vida que vai de acordo com quem que tu realmente és. E hoje temos um tema super, hiper, mega especial, um tema em que essencialmente vai descobrir como é que tu podes começar a servir. O que é que tu queres realmente fazer no mundo? Como é que tu queres deixar a tua pegada? Então, servir basicamente é um termo que costumamos usar em psicologia para que tu possas descobrir exatamente de que forma é que tu queres deixar aquela tua pegada no mundo. Queres deixar aquele teu... Estou a tirar aqui o telefone do... Estou a tirar o sininho do telefone. Olá, já temos aqui as corajosas na live e também a convidada especial do dia. Basicamente, servir é como tu queres deixar o mundo. Qual é a pegada tua que tu queres deixar aqui? Exatamente como é que tu vens contribuir. Por que é que tu estás aqui? Por que tu és um ser único? Por que tu és uma pessoa única? E nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Então, esta é uma live para quem quer empreender, para quem quer fazer algum hobby, quem quer fazer alguma coisa diferente e não sabe o que quer fazer essencialmente. Não significa que devas sair do teu emprego onde quer que tu estejas, mas vai ser uma conversa bem profunda e também com alguns pingos de verdade, uns tapinhas bem geladinhos sobre o que é isto aqui de servir, como é que tu podes descobrir, como é que tu vais servir, deixar a tua marca no mundo. Então vou convidar super, super dura, uma pessoa que tem paz. Oi! Boa Olá! noite, Lídia, tudo bem? Tudo e com vocês? Tudo bem contigo? Tudo, tudo. Há um tempinho que já não falávamos, tipo É assim, né? Falar. verdade. Estão-me a ouvir É, bem? saudade. O som está bem? Para mim o som está bem, está Boa, muito bom. perfeito, ainda bem. Olá, boa tarde a todos e a todas, neste domingo à tarde, hora do almoço. Espero que nos estejam a acompanhar e que sejamos a vossa companhia hoje, hora do almoço. Exatamente. De Portugal, Hoje né? somos a Netflix, mas temos a Netflix. Em É. Moçambique também é hora do almoço. Ah, ok. Acho que aqui algum pessoal deve. Boa, Ok, perfeito. então, para quem não conhece a Petra, eu não sei se eu te apresento ou Eu posso me como seria se cada um apresentar, quer. não sei. Tu tanto faz. Podes-me apresentar, não tem problema. Boa, então como eu estava a dizer aqui, pessoal, a Petra é a minha mentora, psicóloga coach também. Ela é uma pessoa super Responsabilidade. doer. Então, então, uma das coisas que ela mais fala na página dela é sobre propósito. E este tema surgiu muito porque eu estava com uma coisa na cabeça, que eu disse, não, isso aqui tem que ser com a Petra, isto tem que ser com a Petra. E eu, e eu queria escolher ela mesmo para o tema porque ela é uma pessoa muito dura, muito uma pessoa que faz as coisas, que se está no plano, aquilo vai sair do plano, vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, algum dia vai acontecer. Então, ela é a pessoa perfeita para falar desse tipo de tema. E agora, Petra, eu vou perguntar-te, por que é que este tema chamou-te a atenção? Por que que, particularmente, Olha, quando eu viste isto, eu disse, ok, vamos. este tema exatamente surgiu, não é? Quando até tu falaste num termo que era job. Lembra-me, era job Job quê? design. Job design, não é? Uhum. E basicamente eu vejo como aqui um matching entre a pessoa que tu és e a tua personalidade e também aquilo que tu vais fazer para o resto da tua vida, não é? No teu trabalho. E quando tu me mandaste o título da live, eu já estava entusiasmada para falar sobre este tema e quando me mandaste o título eu fiquei, meu Deus, que título é este? Não é? Como descobrir a nossa forma de servir e para mim este tema chama muita atenção porque eu acredito, muitas vezes uso esta analogia que é do filme, né, do Soul, que a pessoa está lá em cima, não é? Fora do planeta, e é-lhe dado uma missão antes dela vir para a Terra, e sem nada esotérico e spiritual e tudo mais, apesar de eu acreditar, mas que eu acho que todos nós viemos com uma missão aqui para o mundo e com alguma coisa para contribuir aqui na Terra. E muitas vezes isso está camuflado por pressão,
por o que o mundo está a precisar, o que é que o mercado exige, não é? Que já entrando, dando aqui um spoiler, né? Naquilo que nós vamos abordar aqui um bocadinho, e acabamos por perder um pouco a nossa essência e aquilo que nós realmente gostaríamos de fazer, aquilo que realmente é característico nosso. Então estes temas chamam muito a minha atenção, porque também faz parte da minha própria história, descobrir realmente o que é que nós queremos fazer e até mesmo depois de estarmos já a fazer uma atividade, que ainda existem mais coisas que nós podemos aprofundar e descobrirmos mesmo dentro da profissão que nós temos. Então para mim é muito importante, principalmente porque a pessoa que não descobre efetivamente aquilo que realmente lhe faz feliz, vai acabar por viver sempre uma vida assim meio insatisfeita, como se não tivesse a aproveitar a 100% o seu potencial. Uhum. Então, já estou a ver, pessoal. Ela disse que ela era a pessoa perfeita para falar comigo este tema. E surgiu mesmo assim, porque existe muita gente que não está satisfeita com o que faz, mas vai simplesmente porque tem que ser. E no final, no Uhum. fundo, tem aquela vozinha que vai dizendo alguma coisa, vai dizendo, que tal aquilo, e que nós experimentássemos aquilo. E o instinto natural da pessoa é, pá, isto não paga conta, então eu deixar para lá, Yeah, isto não paga conta, eu vou exatamente, deixar para lá. exatamente, exatamente. E a vida vai andando mesmo assim, de certa forma, meio que vazia, porque a pessoa Uhum. está a priorizar aquilo que o mercado precisa, ao invés de Exato. priorizar aquilo que também está dentro do seu coração. Então, este é um Uhum. elemento, outro elemento forte que fez-nos realmente ter esta conversa. Para mim, a página está um bocadinho distante daquilo que eu costumo falar, mas acho que também chama atenção a questão da essência. Sim, A e questão até da essência. assim, até não, tu, pronto, tu falas muito sobre a coragem. A verdade é que nós precisamos de ter coragem para assumir quando nós descobrimos efetivamente qual é a forma que nós queremos servir. Porque a verdade é que a maioria das pessoas tem um bichinho dentro delas daquilo que elas gostariam de fazer. Imagina, que até vou falar um bocadinho na live de quinta-feira, que as pessoas sentem quando estão insatisfeitas com a sua vida profissional, mas falta a coragem, falta o passo para dar em direção àquilo que querem viver. E nós muitas vezes, nós as duas estamos aqui, somos duas corajosas, não é? Por aquilo que nós fazemos e pela forma e pelo facto de nós empreendermos. E eu acredito que se fosse pelo mercado, nós não estaríamos a fazer se calhar aquilo que estamos a fazer, ou se fosse por simplesmente aquilo que nós estudássemos e ficássemos dentro daquela caixinha, nós não estaríamos a servir como estamos a servir neste momento. E quando esse bichinho começou a crescer dentro de mim, e tu podes falar o mesmo com certeza, quando isso começou a crescer, nós tivemos que ter coragem para assumir a responsabilidade. Não. Então, olha, se é isto que está aqui dentro, é isto que eu vou fazer. Vou enfrentar os obstáculos que forem necessários, vou assumir a responsabilidade e vou fazer. Então, aqui muitas vezes, quando se fala sobre propósito e sobre encontrar a nossa forma de servir e que vai ser mais leve, que vai ser mais fluido, não quer dizer que vai ser fácil, exige coragem, não é? Exige disposição. Então, tá ligado com aquilo que tu falas, que é sermos corajosas, não é? Para Exatamente. servirmos E como nós queremos. falaste de um ponto mas um ponto que eu achei muito interessante, porque tem-se a ideia de que vai ser mais fácil, ou pelo menos tem-se a ideia de que a vida de empreendedor é mais fácil porque faz os seus horários. Só que não. Exige muita coragem para tu dizer, "Epá, Ah, eu vou estar a trabalhar por conta própria, porque tu estás aí, estás a ter a liberdade de escolha, mas também estás a arcar com todas as responsabilidades que vêm com exatamente, isso. Quer as coisas exatamente. já aconteçam, quer as coisas não aconteçam. Uhum, Então, este é o primeiro passo de tudo, realmente, tu perceberes que no final do dia, o que tu queres nem sempre vai espelhar aquilo que o mercado vai estar logo pronto para uhum, abraçar, logo pronto para receber. E nós temos que lembrar uma coisa também, essa coisa de que o mercado é que dita começou na altura que as fábricas já estavam a bombar, que as fábricas uhum, precisavam de milhares e milhares de pessoas que pensassem e fizessem as coisas de um só jeito. Mas as pessoas essencialmente são diferentes e quando passam por esse processo de se conhecerem, conscientemente pararem, escutarem o que querem fazer, quais são os talentos que têm de verdade, fica muito mais fácil tu conseguires encontrar leveza naquilo que fazes. Porque mesmo quando fica difícil, é mais leve por quê? Porque vai de acordo com quem tu és, com os teus talentos, exatamente. com o que tu realmente vieste para fazer no mundo e não simplesmente o papel que alguém lá fora vem dizer para dar. Tu tens de trabalhar na banca porque banca dá dinheiro, tens de ser advogada porque Aham. advogada dá dinheiro. Exatamente. Ok. A Sandra aqui perguntou qual é o assunto. Sim. Como descobrir a melhor forma de servir. E para quem está Exato. a ouvir este termo servir pela primeira vez, é um termo que traduz em como é que tu vais deixar a tua marca da tua forma no mundo que vai de acordo com quem tu és, aquilo que tu Uhum. realmente vieste fazer e não que alguém vai colocar à tua frente.
Então é isso. Vou passando aqui aos temas que nós temos, Bora, né? olhando Que a para o gente já lado estava do aqui a legal. falar, não é? Dar aqui uma intro já. Exatamente. Petra, qual é que tu achas que é a essência, ou a essência não, qual é o peso do autoconhecimento neste processo? Ah, tudo. Nós só quando conseguimos descobrir, né, qual é a forma. Nem é a melhor. Olha, agora vem-me assim uma coisa. Eu amo o título da live, mas nem é a melhor forma de servir, é a nossa forma de servir, sabes? A nossa melhor forma. Qual é que é a minha forma de servir? Porque eu, não, eu sirvo de forma diferente de ti, de qualquer pessoa que aqui está, e cada um tem a sua própria característica. Mas isso só é possível saber através do autoconhecimento. Quando eu começar a olhar para mim, primeiro perceber quais são as minhas características, o que é que eu faço com uma perna às costas, o que é que eu faço de forma natural, o que é que eu sou boa e conseguir reconhecer que eu sou boa nisso, porque às vezes nós somos bons em fazer alguma coisa, mas não conseguimos reconhecer, não é? E aí entra o autoconhecimento, eu consegui ver quais são as minhas qualidades, o que é que eu faço de forma natural, o que é que eu faço de forma, né, que para mim até é mais fácil do que fazer para os outros. Isso aí envolve muito eu começar a olhar para mim, começar-me a reconhecer as minhas qualidades, as minhas competências, as minhas habilidades, para depois eu ver realmente o que é que eu posso dar à outra pessoa. Porque a verdade é, como eu estava até a dizer no início, cada um de nós pode dar alguma coisa diferente aos outros. Eu só consigo perceber aquilo que eu posso dar quando eu percebo aquilo que eu já tenho em mim, não é aquilo que me é natural, não é? O Aquilo que famoso transbordar. exatamente, o famoso transbordar. Eu só consigo transbordar aquilo que eu tenho para dar. Se eu não tiver para dar, eu não tenho como, não tenho como transbordar para o outro. Mas eu só consigo perceber aquilo que eu tenho para transbordar quando eu começo a ficar atenta. Calma lá, em que é que as pessoas me costumam pedir ajuda, ou o que é que as pessoas me costumam elogiar, ou o que é que eu, quando estou a fazer, eu até perco a noção do tempo, até perco a noção da realidade e simplesmente vou no flow porque eu realmente gosto de fazer aquilo. O que é que eu gosto de fazer desde miúda, desde pequena, não é? O que é que me é fácil fazer? O que é que para os outros dizem que é muito difícil? O que os outros dizem, ah, não, isto é tão difícil para mim fazer, mas para mim é fácil. E isso só é possível através do processo de autoconhecimento. Até porque é o próprio autoconhecimento que te diz quando tu não estás satisfeito com, com a forma como tu estás a servir agora. Não é através do Uhum. autoconhecimento, olhando para as tuas próprias emoções, estás a sentir frustrado, se não estás a sentir realizado. Se tu não tiveres este olhar para dentro, tu nem vais perceber como é que tu estás a encarar a tua vida, se é frustração, se é desilusão e tudo isso. Então, autoconhecimento aqui é a Exato. base. É a base de tudo. Parece ser uma coisa fofinha que todo Ah, não. psicólogo, todo coach fala, mas é uma coisa bem, bem essencial e bem importante. E que de muitas formas mostra-nos também várias facetas nossas. Nós pensamos que o servir está só relacionado a ganhar dinheiro, a trabalho, mas Uhum, há pessoas que sentem muito, que estão a cumprir a missão na vida, especialmente com a parte em que doam para a comunidade, por exemplo, uhum, em que fazem projetos sociais, em que fazem coisas que não estão tão relacionadas com o dinheiro, mas que traz para elas muita satisfação e uma grande conexão com quem elas são. Então elas não ficam à espera de que alguém venha fazer. Elas vão lá e fazem porque elas veem que existe uma necessidade, elas têm como suprir essa necessidade dentro dessa comunidade, dentro desse lugar em que elas vão lá ver, uhum. né? Sim, 100%, 100%. Até por isso é que existe, né, o voluntariado, né? Exatamente para as pessoas também sentirem que estão a servir. Claro que o ideal, e falando aqui um bocadinho até no que nós vamos falar, se for numa questão mesmo de trabalho e de profissão, é também saber que eu posso ser bem remunerada pela forma como eu sirvo o mundo, não é? Pela minha profissão. Contudo, porém, todavia, uma coisa não implica a outra, apesar de que podem andar em conjunto. Já está. Por isso é que é preciso muito autoconhecimento para saber, ok, eu quero ter esta profissão, mas ao mesmo tempo eu também quero servir de outra forma, e para isso eu vou encontrar um voluntariado, vou encontrar uma forma aqui de ajudar o mundo, de contribuir, não sei, de padrinhar crianças, agora me isso à cabeça, ou seja, eu vou encontrar aqui outra forma de servir, realmente eu quero agregar a minha forma de servir, aquilo que eu descobri sobre mim, à profissão que eu tenho, à forma como eu sou remunerado e bem paga também para isso. Uhum. Exatamente. E como tu te identificas com as coisas, como tu, no final do dia, dizes, epá, isto sou eu, isto não sou eu, no final do dia, estou a repetir no final do dia, mas vai levar sempre ao mesmo lugar, porque existem pessoas que, por exemplo, dizem,
eu gosto muito de segurança. Eu gosto muito de elemento de Hum, segurança na vida. uhum, Então, provavelmente os riscos que elas vão tomar em termos de profissão serão menores do que quem estiver mais aberto a uhum, risco. Quem disser, "Epá, I'm a risk taker, eu vou tomar uhum, este risco porque eu sinto que aquele resultado vai ser melhor. Porque nem sempre precisamos de estar nos moldes, na verdade, não precisamos de estar nos moldes das outras pessoas. Daí a importância de neste processo, entramos profundamente e aceitarmos quem nós somos, aceitarmos uhum. aquilo que nós temos como crenças no final do dia sobre quem nós somos. Claro que existe aquele espaço de esticar, de desenvolver, de puxar um bocadinho, mas a partir do momento que tu sabes que tu sentes mais confortável com números, por exemplo, ou mais confortável com falar com pessoas, este teu lado não pode ser ignorado neste processo, mesmo se a pessoa ao teu lado, a pessoa que tu admiras, tiver um outro tipo de perfil, tiver outra forma de ser, de colocar-se no mundo, né? Exatamente, exatamente. Tu falaste aí numa coisa, é muito importante. E lá está, isso só é possível perceber através do autoconhecimento, porque às vezes nós acabamos por desenvolver uma determinada função ou ter uma determinada profissão, exatamente porque a outra pessoa ao nosso lado também está a fazer e que parece que é o mais correto e que toda a gente está a fazer assim, mas tu às vezes não estás até a servir um talento nato que tu tens, não é? Não estás a multiplicar um talento que nasceu contigo. Então, imagina, se eu sou uma pessoa que tem mais facilidade, olha, como estava a dar o exemplo para números, se calhar a minha forma de servir está para aí, porque a pessoa que está ao meu lado não tem tanto jeito para isso. Então, para que é que eu vou estar a inventar a roda? Eu posso aproveitar uma qualidade que eu já tenho, uma competência que eu já tenho para dar, para transbordar, não é ao mundo. Se eu sou uma pessoa que tem facilidade para falar em público, que se sente bem a falar em público, né? Porque é que eu vou ficar, porque é que eu me vou sujeitar, se calhar, a uma profissão que não me satisfaz tanto, é que eu vou ficar numa secretária fechada, onde não vou poder falar com pessoas, não vou poder falar com o público, não é? Quando eu, se calhar, já tenho um talento nato em mim que eu posso, não, eu posso usar isto para dar, eu posso usar isto para transbordar, eu posso usar isto na minha profissão, até porque, como tu também falaste aqui, às vezes não é necessariamente mudar de profissão, mas fazeres ali uma coisa diferente dentro da profissão que tu já tens, de forma a que tu te sintas mais satisfeito, que possas contribuir mais, porque a palavra servir, ela implica um ato de serviço, não é? Ou seja, não é simplesmente para mim, não é a melhor forma de me servir, é a melhor forma de eu servir, que eu vou completar, servir ao outro, não é? Qual é que é o ato de serviço que eu vou prestar ao outro? E isso aí vai muito de dentro para fora, daquilo que eu já tenho que eu posso dar ao outro. Exatamente, exatamente. E tem um outro aspecto aqui que eu gostaria de comentar um bocadinho. Ah, como neste processo de descoberta, nós temos que estar, de certa forma, confortáveis com o desconfortável, porque a descoberta, viver é um Sim, processo de sim, descoberta. sim, sim, sim. Uhum. Nós Sim. nunca estamos terminadas. Nós pensamos Uhum. que, pá, pronto, por exemplo, eu tenho os 26 anos, estou aqui de estar aqui para sempre. Mas não, é exatamente, não vai ser exatamente assim, tanto que existem estatísticas que apontam que agora as pessoas ficam por aí no máximo 3 anos a trabalharem num sítio, ou no Uhum. máximo 3 anos com uma função específica. Uhum. E depois querem mudar, ou querem outro tipo de desafio, ou querem experimentar uma coisa um bocado diferente. Então, Uhum. o pensar que vamos estar terminados a partir de um certo ponto, que é este processo de continuar a perceber como é que eu vou servir, como é que eu vou crescer, como é que eu vou descobrir, como é que eu vou dar-me, doar-me às Uhum. outras pessoas, é finito. Isso é uma ilusão muito grande Sim, que muita gente exato. carrega. Aham, sim, Uhum. sim. E tu ficaste num ponto, já tinhas tocado antes, eu que me esqueci de pegar, que é a questão do conforto e da necessidade que nós muitas vezes temos de estarmos seguros, não é? E que, lá está, eu vejo muitas pessoas, e agora lembro-me do caso de uma cliente especificamente, que ela trabalha na mesma área há não sei quantos anos, está na mesma empresa há não sei quantos anos, mas não está satisfeita com aquilo. Só que a questão é, eu vou deixar agora uma coisa que é segura para mim, para se calhar até fazer uma coisa que eu vou me sentir mais satisfeita, mas que vou começar do zero, não é? E é esta questão da necessidade de segurança, esta questão do conforto, e eu aqui não estou a dizer que a segurança é má, porque eu, por exemplo, eu identifico muito com isso, eu sou uma pessoa que tem muita necessidade de segurança, sou uma pessoa que tem dificuldade em sair da zona de conforto, então, e aquele confortável, aquele quentinho, ok, eu até estou a ver que há uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de servir de uma outra forma, que eu gostaria de trabalhar numa outra coisa, mas eu estou aqui tão bem, estou tão confortável, lá está. Tu não precisas dar um salto muito grande. Tu podes ver qual é que é o passo mais pequeno que tu podes começar a dar, efetivamente, para começares a servir da forma que tu gostarias de servir. Porque foi também um ponto que tu disseste.
imagina, na prática, tu estás num trabalho e que vês que não estás muito insatisfeita e começas a ver que até gostarias de servir o mundo de uma outra forma, gostarias de fazer assim uma coisa de uma forma um pouco diferente. Tu podes efetivamente continuar onde tu estás e começar a servir antes de tu abandonar, não é? Entre aspas, o que estás a fazer e começares a servir de uma outra forma e começar e ter, lá está, porque nem todos os nossos atos de serviço para o outro vão ser a nossa profissão. Tu podes até ter um hobby, como tu falaste aqui, não é? Pode ser pode ser um voluntariado, pode ser uma coisa diferente, mas tu não precisas de exatamente deixar o conforto, deixar ali a segurança para ir fazer outra coisa. Tu podes conciliar as duas coisas. E também estás a dizer agora é muito importante que nós temos que saber que isto é um processo e que nada é imutável. Nós hoje pode-nos fazer sentido fazer uma coisa e daqui a um ano pode-nos fazer sentido fazer outra. E também temos que estar atento a isso, porque nós somos seres humanos que estamos em constante evolução, estamos em constante desenvolvimento, em constante autoconhecimento. Então não é porque uma coisa me faz sentido que isto tem que fazer sentido para o resto da minha vida. Ah, não, se calhar estou numa profissão, porque não? Se eu decidi fazer isto há 10 anos e foi isto que eu tirei na faculdade, então é isto que eu tenho que fazer para o resto da minha vida, não necessariamente. Tu podes efetivamente descobrir que tu gostas de fazer outra coisa e que há outra coisa que tu também sabes fazer. Então, não temos de estar em constante desconforto, não, mas se e vemos que é necessário estarmos um bocadinho desconfortáveis para ir em direção a um objetivo maior que nós temos, não deixar que este medo do desconforto nos impeça de avançar, mas começar passo a passo, ok? Começar de forma mais pequena a entrar em contacto com este desconforto. É exatamente isso. E parece que nós estamos a falar de um lugar pode ser muito pessoal nosso, uma perspectiva nossa, mas eu acho que nós as duas atendemos muita gente que quer fazer uma coisa diferente, que Uhum, sente lá no fundo uma vozinha a falar, uhum, mas o maior desafio é como realmente fazer isso acontecer, porque olhamos uhum. para aquela visão no fundo, ou no fundo de tudo, e queremos que aquilo é que se concretize logo, mas esquecemos que esses pequenos passos podem ser dados para que nós cheguemos lá. Como eu também já tive uma coach, que até hoje conversamos, uma das pessoas que deixa mais orgulhosa nesses processos, que ela estava a trabalhar, o que ela queria fazer, o que era o chamado dela, aquilo que era a essência dela, o propósito dela, era que ela queria trabalhar com projetos sociais. Ela queria Uhum. mesmo poder trabalhar com projetos sociais, ajudar crianças em orfanatos que tivessem maior alocação em casas, que não ficassem muito tempo ali. E foi o passo, trabalhar com ela foi o passo a passo, ela fazer aqueles pequenos passinhos, ela começar a escrever o projeto, começar a procurar Exato. pessoas para ajudar o projeto, começar a tirar aquilo da Do papel, almofada não para é? o papel e depois do papel para o mundo real, porque esse é outro Uhum. aspecto desta parte. Se, se tu não tiras da almofada, não, é sonho, não é um objetivo que tu vais alcançar. Vai sempre ter uma coisa que vai estar ali, bonitinha, vais sempre sonhar com aquilo, mas a única forma é tu realmente sentir que estás a fazer alguma coisa, que estás a ir atrás daquilo que faz sentido para ti, que está conectado a ti, é quando tu começas a trabalhar para tirar da almofada, porque da Exato. almofada também podem morrer muitos sonhos, né? Uhum, uhum. Aqui a Ana está a dizer, depende muito também do que a pessoa sente como confortável. Por um lado, temos pessoas seguras com um trabalho semelhante durante décadas, e por outro, a pessoa está mais confortável a migrar. Isto também vai muito da necessidade. Há pessoas que têm mais necessidade de segurança do que outras. Se for uma pessoa com muita necessidade de segurança, o confortável para ela é uma coisa. Se for uma pessoa com menos necessidade de segurança, provavelmente é uma daquelas aventureiras que por acaso, eu conheço pessoas assim que só não conseguem passar mais de um ano no mesmo trabalho, porque, ok, já aprendi tudo o que tinha para aprender. Next, onde é que eu posso ir a seguir, não é? O confortável para ela é estar em Exatamente. constante Os valores mudança. são outros, exatamente. Ah, exatamente. Os valores e necessidades são outros, completamente diferentes. Exato. E mesmo ao longo da vida podemos mudar, desculpa, Não, mesmo ao não. longo da vida podemos mudar o que sentimos a ser mais seguro e confortável e nos traz felicidade profissional. Isso é verdade. Isso é Uhum. verdade. Nós temos que estar confortáveis com o processo de mudança, porque a vida que é mudança. A única Exato. constância da vida é que vai haver mudança. E a Exatamente. pandemia nos ensinou isso, a evolução tecnológica que veio ser a quarta Hum, revolução industrial agora. Estamos toda hora com os telefones, não existe quem progride na vida profissionalmente, ultimamente, sem ter telefone, sem estar nas redes sociais, uhum. sem estar a expor aquilo que é o seu trabalho. Então tudo vai mudando. E olha que não é um mercado tipo, é um mercado nem um monstrinho que vai se formando, vai se moldando. Nós é que fazemos essas mudanças acontecerem. Por quê? Porque nós mudamos. E se nós Exatamente. mudamos, as nossas
necessidades mudam, então as outras coisas também vão mudar e vai haver sempre necessidade de ter novas coisas, ter novas pessoas. Uhum. Psicologia há 20, 30 anos atrás era Era uma uma profissão coisa. nada a ver. Uhum. Uhum, Yeah. uhum. E hoje em dia é uma E coisa agora, completamente diferente. Exatamente. Uhum. exatamente, É muito isso. completamente diferente. Sim, sim. Mas isso é muito importante, esta questão do. Lá está. Tudo parte do autoconhecimento, não é? Esta questão de nós percebermos o que é que realmente. E e sendo ainda mais sincera, às vezes o desconforto, nós muitas vezes pensamos, ok, eu vou sair da minha zona de conforto, onde eu estou agora, para ir para um sítio que eu não conheço, que eu não sei muito bem onde é que eu estou, onde é que eu vou estar. Mas a verdade é que quando tu começas a sentir esta insatisfação naquilo que estás a fazer agora, tu já estás em desconforto. E quando tu Sim, é, 100%. é, tu já estás em desconforto. Eu lembro muito do meu caso, quando eu comecei a ver que eu não estava a servir da minha melhor forma e da forma como eu queria, que eu já estava em desconforto. Então eu quis fazer alguma coisa exatamente para ir à procura do conforto. E também tocando até num ponto que tu falaste agora, quando eu realmente comecei a servir da forma como me fazia sentido, como me faz sentido até agora, eu estou em conforto. Não, dói, dá trabalho, não é? É custoso, não é até como falámos aqui na live de quinta-feira com a Ana, aquelas típicas frases de que quem trabalha por gosto não cansa, mas cansa, não é? Exige, dá trabalho, é difícil, mas eu estou em conforto porque eu estou a servir da minha melhor forma. É como nós até falamos muitas vezes, não é, Jacira? Que o nosso negócio é uma extensão de quem nós somos. Não é? Não é um Sim. peso, é tipo, é o meu braço, não Uhum. é? É tipo, eu já não sei viver sem isto, porque também faz parte de quem eu sou, a forma como eu sirvo. E ainda que eu não fosse paga para tal, ainda que eu já tivesse 100 anos e não precisasse trabalhar, eu iria continuar a fazer aquilo que eu faço, de alguma forma, porque é como eu sou. E aí é que torna tudo, o processo todo mais leve, o processo mais confortável, porque eu não tenho que estar desconfortável para fazê-lo, eu estou em conforto. Não é? Apesar de que tenho desafios que tenho que enfrentar, mas acaba até por ser confortável. Agora estava aqui a pensar nisto. É, E o Livas deixou aham. uma frase um bocadinho provocativa. Nós temos, penso eu, que pensar na vida como um processo evolutivo. Quando pensamos em estabilidade, creio que diretamente estamos a dizer sim à morte. Ok, vou ter que discordar, né? Porque acho que também faz parte de discordar. É porque, e isto vai um bocadinho daquilo que eu estava a dizer. Eu sou super 100% a favor que as pessoas têm que procurar sair da zona de conforto para evoluírem, ok? Porque não existe evolução sempre no mesmo sítio. Contudo, porém, todavia, o ser humano precisa de estabilidade, nós precisamos de segurança, não é? Desde quando somos bebés até quando somos adultos. Nós temos que estar ali a expandir a nossa zona de conforto com passos pequenos em direção àquilo que ainda não sabemos fazer, mas também não concordo que nós temos que estar sempre em desconforto, sempre inseguros sobre aquilo que está a acontecer. Acho que nós precisamos de estabilidade, pelo menos. Pronto, o ser humano em si ele precisa de sentir que está estável, de sentir que está seguro, e por isso é que é tão difícil começar um negócio, porque exige, né, estabilidade. Agora, falando um pouco mais da questão profissional, entendo o que o Olivas quis dizer aqui, mas não sou 100% a favor que quando pensamos em estabilidade, creio que estamos a dizer sim à morte. Não, porque eu, sinceramente, Petra, eu quero servir, eu constantemente coloco-me em situações desconfortáveis para enfrentar novos desafios, mas eu quero estabilidade na minha vida também, não é? Uhum, exatamente, exatamente. Isso pode ser um aspecto também um pouco mais ligado à personalidade de cada um. Como cada um vai Sim, definir aquilo que é sim, sim, estabilidade. exato. Uhum. Porque, olha, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou tão dura quanto a Petra. Mas o confortável da Petra é ser dura, é pensar sair do papel. Enquanto para mim, eu tenho que pensar, tenho que cozinhar um pouco mais e escolher o que vai sair do papel. Porque eu não vou ter energia para executar tudo. Então, se tu colocas-me num ambiente em que eu tenho que executar 1000 coisas, que eu tenho que executar 1000 projetos, olha que um desses projetos vai sair bem, o resto não vai. O resto não vai. Enquanto que o Petra pode tirar tipo 999. Ai, Cat, Pronto, tu, é que não coloca, sei. tu colocas-me num patamar, meu Deus, que eu até fico, meu Deus do céu, calma assim, calma, como assim? Mas essas pessoas, tipo, é uma brincadeira, né? Mas são diferenças que existem entre as pessoas.
E há pessoas que são boas com certas coisas, há pessoas que valorizam outras coisas completamente diferentes. Então, daí voltamos de novo ao autoconhecimento, que não podem esquecer na vida, completamente. O que é que faz? Nós Exatamente. percebemos que tem que haver mudança. Quando nós voltamos a olhar para nós, Uhum, quando nós percebemos, é aqui estou desconfortável. Onde é que eu uhum, posso ir que vai estar minimamente confortável? Ou confortável naquilo que é o meu confortável, que eu vou uhum. sentir-me bem. Porque isto é um aspecto muito, muito particular. Olha, por mais que tenha alguém desse lado que seja empreendedor, tenha 10, 15, 20 ou milhares de pessoas a dependerem dela, mais seja mãe, mais seja pai, este processo, a vida é individual. Nós temos responsabilidade, sim, para com outras pessoas, mas é um processo que cada um tem que levar de maneira individual e perceber onde é que vai a sua jornada. Porque o Exatamente. que serve para um, muito dificilmente vai servir para mim de maneira perfeita. Muito Exato, dificilmente. exatamente, exatamente. E às vezes nós também temos dificuldade, ok? Lá está, eu acho que a base desta live também vai ser autoconhecimento, porque não tem como eu descobrir a melhor forma de eu servir sem autoconhecimento. Depois aqui a questão é, ok, Petra, eu estou insatisfeita, eu sinto que eu não estou a servir da melhor forma, que isto não está a fluir, que isto não está a traduzir a minha essência ou aquilo que eu quero, mas eu também não sei aquilo que eu quero fazer, eu também não sei onde é que me vou sentir bem. E aqui eu convido sempre a olhar um bocadinho para a tua história, ok? Onde é que tu te sentiste confortável? Antes, ok? Vamos olhar para a tua história, para os teus pontos de superação, para os pontos em que tu te sentiste confortáveis, que tarefas é que tu já fizeste, ou quantas funções é que tu já desempenhaste, que sentiste que estavas no flow, que sentiste que aquilo te fez bem. Podes falar para mim, porque eu faço voluntariado desde miúda, estou em grupos de jovens desde miúda mesmo, então eu sempre me senti muito confortável em contextos de grupo, eu sempre me senti muito confortável em contextos em que eu estava a falar com as pessoas, a comunicar com as pessoas. E porquê que eu comecei a me sentir tão sufocada naquilo que eu estava a fazer? Porque eu não tinha grupo, não tinha contexto de grupo, não tinha contexto de comunicar, não tinha contexto de falar, não tinha contexto de estar ali tipo num one-to-one a ajudar da melhor forma possível. Então aquilo em que eu sempre me senti confortável a fazer, eu não estava a fazê-lo na minha vida profissional. Então eu tive que encontrar alguma coisa na minha vida profissional que me permitisse fazer algo que eu conseguia identificar na minha história e que eu me sentia confortável. Então às vezes nós pensamos, não precisamos de inventar a roda, é simplesmente pararmos um bocadinho e pensar, poxa, o que é que eu gostava mesmo de fazer? Qual é que era o meu sonho de criança? O que é que eu fazia já de uma forma natural? Por exemplo, eu desde miúda que falo pelos cotovelos, a minha família que o diga. Então é uma coisa que a mim me sai de forma natural, não é? Eu não, há pessoas que têm que desenvolver a competência de falar e de comunicar. Isso para mim foi uma coisa que me saiu de forma natural. Então foi uma coisa que eu identifiquei na minha história. Então às vezes é olharmos também um pouco para a nossa história e ver, ok, em que sítios é que eu me senti mesmo plena, em que eu me senti eu, super à vontade, super descontraída e que eu gostei de fazer aquilo. Então às vezes temos esses pontos na nossa história que podemos trazer para o nosso presente. Uhum. E olhando aqui para o que o Livas voltou a perguntar, em termos de Hum, estabilidade, em que momento é que nós podemos dizer isso? Olha, estabilidade é um exercício, não um lugar, não é um ponto que vai estar lá para sempre. É um exercício que tu vais fazer, porque a vida sempre vai puxar-te para vários lados. Então, é um hum, exercício que tu vais fazer de maneira consciente para poderes atingir sempre, para fazeres o esforço de voltares até o ponto de equilíbrio. Existem vários fatores que vão te levar para a direita, para a esquerda, mais próximo, mais distante daquilo que tu queres ou que tu não queres. Por exemplo, imprevistos que acontecem na vida, epá, guardaste um dinheiro para um projeto, mas depois houve alguém exato, que ficou doente na família, tu não foste exatamente. ajudar, já para estar Uhum. ali, ou foste roubado, sei lá, ou quem guarda dinheiro por baixo do colchão que voa, sei lá. Aham, Então aham. existem várias coisas que podem acontecer que vão te puxar para um lado e tu vais fazer o exercício de voltar à estabilidade, voltares àquilo que tu precisas, voltares àquilo que é a tua essência, voltares àquilo que é o teu propósito. Isto diz exige coragem, porquê? Porque vai ter momentos em que tu vais dizer, eu não sei o que eu vou fazer, nem como é que eu saio desse buraco. E tomares aquele primeiro passo, mas seja com a maior incerteza do mundo, e isso é que vai fazer-te continuar a andar, isso é que vai fazer-te continuar nesse exercício de procurar Hum. a estabilidade E eu na até devolvi a jornada. pergunta, né? O que é estabilidade para ti? Não é? Para esta Uhum. pessoa, não é? Digo para o Livres como para qualquer outra pessoa. Se alguém me disser, ai Petra, olha, eu estou aqui porque eu quero ter uma vida estável, vou perguntar o que é que significa estabilidade para ti? E a pessoa vai dizer, olha, Uhum. estabilidade para mim é dar-me para confortável, é conseguir pagar as minhas contas ao final do mês. Se calhar estabilidade para algumas pessoas é conseguir pagar as contas ao final do mês e ainda sobrar 10 mil euros na conta.
Então aí, ok, estamos a falar de uma coisa. Se calhar de estabilidade para outras pessoas é simplesmente conseguirem pagar as contas e pronto, e está tudo bem. E para isso elas estabilidade, ter um carro, ter uma casa paga e pagar as contas ao final do mês. Isso é estabilidade. Se calhar estabilidade para algumas pessoas é quando tiverem 5 filhos, uma vivenda com piscina, mais uma casa no Dubai, mais uma. Olha, Petra, quando eu chegar aí, eu vou estar estável. Então, o que é estabilidade para essa pessoa? Olha, Petra, para mim, estabilidade é só ter saúde mental. Ponto. Ótimo, perfeito. Porque estabilidade, não é como estavas a dizer, é uma coisa que é possível de alcançar, sim é, mas estabilidade para umas pessoas significa uma coisa diferente do que significa para outras, Sim, não é? isso é importante que se saiba, porque existem pessoas mesmo que vão dizer, para mim, estabilidade é fazer o que eu quero, fazer o que eu gosto. Dinheiro não importa. Porque talvez vai ser Exatamente. mesmo ter as contas pagas, porque simplesmente pensar que tenho conta X e não paguei, estou a dever, e podem cortar a luz, por exemplo. Isso é que Uhum, dá um ataque bem grande de pânico. Então, isso depende de cada pessoa. Por isso que este processo é mesmo individual. Não é um exatamente. processo que alguém pode fazer por ti, nem tu podes fazer por outra pessoa, Uhum, porque envolve muitas escolhas com base em quem tu és, com base naquilo que tu valorizas, com base naquilo que tu uhum, queres na tua vida. Por isso que é um processo de descobrir como é que tu queres realmente servir. Porque o servir pode ser de várias formas, várias maneiras. E uhum. tu é que crias isso no final do dia. E pessoas como eu e a Petra ajudamos-te a perceber qual é o caminho. Nós não ditamos Exato. qual é o caminho. Exatamente, exatamente. E às vezes as pessoas pensam, né? Não, olha, eu vou trabalhar com X pessoa e vou, por exemplo, falando aqui em termos de mais de mentoria, não de acompanhamento individual, né? Ai, não, olha, eu vou trabalhar com esta pessoa porque eu quero fazer exatamente o que ela faz. Não, minha querida. Aqui tu não vais aprender a fazer exatamente aquilo que, né, falando em contexto de mentoria, tu não vais aprender a fazer exatamente o que eu faço. E quem trabalha comigo sabe, tu vais aprender a fazer da tua forma, do teu jeito, né? Uhum, Baseado em cima da tua uhum, identidade, baseado em cima da tua essência, baseado em cima de quem tu és. Não é para fazer uhum, aquilo que o outro faz, é para fazer algo em cima de quem tu és, não é para tu descobrires e por isso é que tudo começa pelo autoconhecimento, tudo começa pela tua essência, pelo teu propósito, por tu te identificares a ti e depois é que parte para aquilo que tu fazes, não é? Não começa ao contrário. Ah, deixa-me aqui a ver uma profissão boa, aqui uma coisa boa para fazer no mercado e depois eu vou me encaixar nessa profissão. Não. Aquilo que tu vais fazer é que tem que se encaixar em quem tu és e não ao contrário. É o que tu fazes encaixa-se em quem tu és e não quem tu és faz se encaixar naquilo que tu fazes. E muitas vezes nós estamos insatisfeitos uhum. porque estamos a colocar dentro de uma profissão que não encaixa com quem nós somos. Exatamente. Nós queremos nos moldar e não moldar a Exatamente. profissão para nós. Exatamente, exatamente. E acaba por não haver aquele matching, não é? Muito, muito Uhum. isso. E Petra, aqui eu gostaria de abrir um pequeno parênteses já. Para quem está neste processo e quer mesmo começar a conhecer-se, começar a perceber como é que quer servir, olha que dia 29, 30 e 31 de agosto eu vou ter um evento gratuito online a falar sobre isso tudo, minha gente. Vou vos ensinar as 3 chaves da liberdade, que tem muito a ver com autoconhecimento, todo este processo aqui. E eu convido-vos a participar, porque, olha, Eu vai vou mudar muita cabeça. participar. Eu vou participar. Eu vou estar lá, primeira fila, a Boa, assistir. boa. Eu confio, eu confio. E para quem realmente quer começar a destravar muita coisa, quer começar a conhecer-se e ir em torno daquilo que realmente quer para a sua vida, será uma coisa que vai ser um divisor de águas. Divisor de águas por quê? Porque eu vou ensinar muita coisa que é a base para começar este processo de autoconhecimento que conecta a vida que tu queres ter. Isto tudo envolve coragem, mas para ter coragem, por vezes, não é só ir, né? Tens de ter algum método. Por isso, Exatamente. por isso que é necessário ter algumas pessoas a guiar neste processo, como a Petra ou como a Jacira. E Uhum. quando tu tens alguém que está lá à frente, que mostra o caminho, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, tu ganhas coragem também com a força da outra pessoa que está aí a empurrar-te neste processo. Mas agora voltando aqui para a live, era só um parênteses. Era um parênteses. Petra, voltando para aquilo que é um aspecto super essencial. Para tirar sonhos da almofada, não é só levantar, pronto, sacudir a almofada. Falamos de uma coisa, ao prepararmos a live, falamos de uma coisa super importante, né? A planificação e Uhum. execução da coisa. Uhum. Aquela parte meio chatinha, né? Do processo que as pessoas não gostam, mas é a parte que faz o sonho acontecer. Para além do sonhar em si. Exatamente, exatamente. Sim, assim, essa parte lá está, é mais chata, mas é que dá uma visão clara de onde é que tu vais chegar. Porque a verdade é que o sonho não passa de um sonho, tipo, ai não, eu gostaria mesmo de alcançar aquilo e tudo mais.
Ok, mas se tu não tiveres uma boa planificação, não é? Se não souberes exatamente qual é que é o teu objetivo e não definis o teu objetivo como deve ser, vai-te parecer sempre algo muito vago e muito inalcançável. Então, em vez de pensar no estabelecer objetivos e definir objetivos de uma forma concreta, de uma forma inteligente, como uma coisa chata, pensa mais de uma forma que vai facilitar o teu processo e que vai torná-lo alcançável. Porque imagina, se eu tiver o objetivo de, sei lá, de ter o sonho, agora eu vou dar aqui um spoiler, ter uma fundação. Tenho um objetivo de ter uma fundação em África para ajudar crianças e para ajudar famílias carenciadas. Se eu pensar nisso assim, isso vai me parecer uma coisa muito inalcançável, porque como é que eu, uma mera pessoa aqui no meio de Portugal, como é que eu vou chegar até aí sem recursos, sem nada, sem contactos, sem connections, sem networking necessário? Como é que eu vou chegar até aí? Esse é o meu sonho. Mas Até agora, vais começar a pensar, estou a pensar que sou uma outra, e há, tipo, uma Michelle esquece. Obama, Isso, assim. não, isso não dá, isso é too much, tipo, e vai ficar o quê? Vai ficar na almofada, vai Aham. ficar um sonho. Agora, se eu efetivamente começar a primeiro a perceber, ok, o que é que seria necessário para eu alcançar esse sonho? Essa é uma das primeiras perguntas que é preciso fazer. O que é que seria necessário para alcançar esse sonho? Olha, para alcançar esse sonho eu precisava disto, eu precisava daquilo outro. Ok, e como é que eu posso chegar a este primeiro degrau? E eu já vou estabelecer um objetivo para esse primeiro degrau. Que se calhar o primeiro degrau é só estabelecer contacto com a pessoa X. É só ver financiamentos para, para começar a situação X. Quando tu falas em coisas mais concretas e em coisas mais específicas, isso começa-se a tornar real. Isso começa a se tornar concreto. É a mesma coisa de que, imagina, quando entrei aqui no Não, o meu objetivo é eu conseguir, por exemplo, se eu tivesse, se o meu objetivo quando entrei nas redes sociais fosse, olha, eu daqui a um ano, daqui a um ano e 4 meses, eu quero ter uma mentoria, quero ter um curso, eu quero ter atender não sei quantas pessoas, eu quero ter 2 psicólogas a trabalhar comigo, eu quero ter não sei quantos seguidores na minha página, eu quero ter isto, eu quero ter aquilo. Gente, eu nem ia começar. Eu não ia É começar. verdade. Porque isso ia me parecer tão difícil, eu já ia ficar sufocada, só pensar, meu Deus, ai, isso é até um sonho bonito. Petra, imagina-te lá a fazer mentoria, fazer curso, ia fazer isto, ia fazer aquilo, ia ter isto e aquilo. Imagina-te lá a fazer isso. E eu ia pensar automaticamente, isso é too much, eu não consigo fazer isso, tipo, vai ficar aí, um dia eu penso nisso, um dia eu pego nisso, que é muitas vezes o que acontece com os nossos sonhos, que é nós acabamos por procrastinar, porque parece uma coisa muito grande e inalcançável. Mas calma, vamos aqui reduzir. Esse até pode ser o meu sonho, mas o que é que seria preciso acontecer para eu até alcançar esse sonho? Calma, se calhar o primeiro passo é simplesmente eu abrir uma página. Então eu consigo, isso eu consigo, isso eu consigo. E se calhar depois o segundo passo seria só ter ali 500 seguidores. Ok, isso eu também acho que consigo. E se calhar o segundo passo seria só conseguir ali ter, 5 clientes. Isso eu acho que consigo. E eu vou colocando objetivos de uma forma passo a passo. Lá está, eu consegui planificar e desdobrar o meu sonho, que até é um sonho grande, em mini objetivos. Ok? Porque tu não consegues mesmo, e tu que estás no Japão, né? Aí no Japão deve ter, não sei se é na China que tem as muralhas ou tem aquelas escadas enormes para uma pessoa subir, mas no Japão com certeza também Mentira. deve, é na China, mas no Japão com certeza também deve ter escadas grandes para subir. Tu não começas, tipo, tu não ficas, não, olha, eu vou dar um passo e já estou lá em cima. Não, tu primeiro tens de estar ao primeiro degrau, ao segundo degrau, e às vezes tu olhas para aquelas escadas e tu pensas, poças, eu não vou conseguir subir isto tudo, mas tu pensas, calma, eu vou subir até ali. Até aqueles Uhum. degraus que eu consigo ver ali. Depois eu vou, olha, agora eu vou subir até ali, agora eu vou subir até ali. Tu vais partindo em objetivos pequenos e vai sendo mais fácil tu conseguires tornar aquilo realista. Não, calma, isto eu consigo. E quando tu des conta, tu estás-te a aproximar do teu sonho. E isto aqui vai Uhum. parte do quê? Parte da planificação, que é tu sentares e tu veres, ok, onde é que eu gostaria de estar? De que forma é que eu gostaria de servir exatamente? Qual é que é realmente o meu sonho? Aquele sonho que quando eu penso, só de pensar me dá arrepios, porque era exatamente isso que eu gostaria de fazer. Ok, sonho dá medo, mas deixa aí, coloca aí à tua frente e depois questiona-te o que é que seria preciso fazer, o que é que seria preciso acontecer em primeiro lugar para eu conseguir alcançar esse sonho? Quais seriam os passos efetivamente que seriam necessários primeiro alcançar para eu depois chegar lá? E tu vais partindo, ok? Isso em pedaços. E vais colocando timing. E gente,
planificação é tão simples quanto isto. É tu colocaste também, tu tens um sonho grande lá em cima, pois o que é que seria preciso acontecer para que este sonho fosse alcançado? Ok, isto e aquilo. Colocas uma data, não é? Para cada coisa. Olha, não, isto aqui eu vou fazer até X data, isto aqui eu vou fazer até X data, isto aqui eu vou fazer até X. E atenção que isto não precisa ser um plano para um ano, um plano para 2 anos. Há coisas que são para 5, para 10. Hoje em dia eu vejo pessoas que às vezes estão-se a comparar, não é? Que já não me lembro se tu disseste isto numa live, mas nós acabamos por comparar o palco dos outros com o nosso O bastidor. nosso backstage. E outra coisa, nós estamos a comparar a árvore do outro com a nossa semente. Mas se calhar o outro já plantou Sim, aquela semente há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há muito, muito tempo. E nós estamos aqui a comparar. Calma, planta a tua semente. E também, dependendo do sonho, há coisas que demoram mais tempo, há coisas que demoram menos tempo. Mas é tu saberes que desdobra isso, planifica isso e lá está. Isso também é parte também da organização. Porque tu depois de veres, ok, este é o meu grande sonho. O que seria preciso acontecer para que esse sonho fosse alcançado? Seria preciso acontecer isto. Tu vais partindo em mini objetivos, colocando datas, tu vais ter que ver que recursos é que tu tens. Ok, o que é que eu preciso, que recursos é que eu preciso para fazer isto agora? Se calhar, eu quando comecei, eu não precisava de recursos nenhum, eu precisava daquilo que eu já tinha, que era um telemóvel, internet, uhum. computador e, graças a Deus, ninguém tem que pagar para abrir uma página no Instagram. Eu só precisava de usar aquilo que eu Exato. tinha, não é? E usar a minha cara, né, gente? A minha cara. Também tinha que usar e tal, tive que aprender algumas coisas, mas no início eu não investi financeiro nenhum. Porque até tudo aquilo que eu fui aprendendo sobre como trabalhar aqui no Instagram, de business e tudo mais, eu fui aproveitando tudo que era gratuito. Ok? Tudo que era gratuito eu fui aproveitando. Então no início, se calhar tu nem precisas de recursos, no início tu só precisas de quê? De coragem, gente. Coragem é o maior recurso que nós Uhum. precisamos. E inteligência emocional. Que nós precisamos de recurso emocional também para lidar com todos os obstáculos e tudo mais. Então, se calhar no início tu nem precisas fazer assim um grande investimento, mas isto também parte da organização. Que recurso é que eu vou precisar para isto? Que recurso é que eu vou precisar para a segunda etapa? Que recurso é que eu vou precisar para a terceira etapa? Aqui até já começa a entrar um bocadinho no modelo de um desenho de negócio, por exemplo, não é? Se fosse uma coisa mais estruturada. Mas que sem isto, torna as coisas muito mais irrealistas. E muitas vezes vem essa crença de que eu não consigo, não é que tu não consigas, é que tu não estás a ver isto de uma forma realista. Vamos trazer isto para a prática. O que é preciso acontecer na prática? Quais são as ações na prática? Quais são os objetivos na prática? Não Uhum. é? E muitas vezes dentro desse processo queremos agir também de forma isolada. Pensamos que Aham, temos que fazer tudo sozinho. exatamente. Nem sempre precisas fazer sozinho. Nem sempre precisas fazer sozinho. Há coisas que tu tens que ter a força de pá, tirar da cama se estás com preguiça, ir lá Uhum, fazer o que tu tens que tens que fazer. Mas se tens que aprender alguma coisa nova e tu não sabes, tu não estás a encontrar recursos, talvez pode existir uma pessoa que pode te ensinar nesse sentido. uhum, Por exemplo, olhando para a tua mentoria, nós fomos falar para a Petra está a conseguir ser autêntica no Instagram, está a conseguir falar, epá, vou trabalhar com a Petra. E uhum. foi escolher, epá, confiar numa pessoa que vai conseguir no final do dia ajudar-me neste passo. Eu que tenho a responsabilidade, mas vai ajudar-me neste passo. E para mim também Exatamente. aconteceu da mesma forma que um, tenho uma aluna que passou pelo nosso primeiro curso este ano e depois ela disse, pô, eu quero chegar numa outra fase, eu quero poder tirar meu negócio do papel também, eu quero poder ganhar ainda mais coragem, quero poder ultrapassar este e aquele desafio. E o produto, o novo produto que nós tivemos, nós mandamos uma mentoria já, uma mentoria para quem passa por esse processo inicial, veio porque ela mostrou a necessidade, nós temos, epá, nós temos como, vamos fazer, e aquele foi o nosso próximo passo, nós não tínhamos a ideia Exato. disso. Uhum, Ela mostrou a necessidade, nós vimos, epá, conseguimos fazer isso, não conseguimos fazer, depois começou uma outra uhum, fase do processo. exato, Não foi uma coisa exatamente. que já tinha, tipo, ano passado vai acontecer, né? Aham. Então, é mesmo necessário, como tu dizes, confiar no processo Sim, e fazendo. e exatamente. Eu acho que a primeira coisa, a coisa mais difícil é começar. Depois de tu começares e tu Uhum. entrares no flow, as coisas acabam por fluir. Tu estás a falar e tu bem sabes disso, que eu não tinha uma mentoria estruturada. Eu nunca, não era um objetivo meu. Simplesmente Uhum. surgiu a necessidade. E tem muita coisa que tem vindo a acontecer no meu processo que eu nunca imaginei estar a fazer. Foi surgindo e eu Uhum. fui dizendo que sim. Eu fui dizendo que sim, eu fui dizendo que sim. A parte que me cabe a mim é eu permitir-me sair da minha zona de conforto e dizer que sim. Depois, como é que se faz, logo se vê. Eu tenho coisas que eu digo que sim, que eu nem sei como é que eu vou fazer, mas eu só digo. E depois, como se faz, logo se vê.
Porque o mais, eu já digo, o mais difícil não é eu aceitar os desafios que têm vindo. Tem coisas que sim, que Ui, me colocam. será que é a minha Estou? internet? Estou-me a ouvir? Ok, Ok, agora ok. já. Tem coisas, não é, que lá está, que me colocam fora da minha zona de conforto, mas eu digo só, olha, sim. E depois como é que eu vou fazer, eu logo vejo. Mas acaba por fluir. Uhum. A pessoa está no flow. Ou seja, porque é uma coisa que sai de ti, não é uma coisa custosa. Ou às vezes até digo, antigamente, hoje em dia, não acontece. Digo mesmo que não acontece. Antigamente, eu tinha que ir ao Google para pesquisar temas para eu fazer posts. Isto não acontece hoje em dia. Os posts, sou sincera, saem de mim. Saem daquilo que eu vivo, saem daquilo que eu ouço, saem de reflexões que eu tenho. Tenho posts meus que lá está, que eu falo sobre coisas que são cientificamente validadas, mas que eu falo de mim, que mudaram a minha vida, que fizeram diferença no meu processo, que eu vejo nos meus clientes. Ou seja, eu não mato cabeça para saber o que partilhar. Porquê? Porque sai de mim. É uma coisa natural. E é nisso que nós falamos quando é uma coisa leve, quando é a nossa forma de servir, porque eu não vou buscar a fórmula a alguém, eu não vou buscar ao Google, eu não vou buscar a alguma coisa específica, eu vou buscar a mim, porque lá está, é uma extensão de quem eu sou. E é este ponto que tanto eu como tu queremos que as pessoas cheguem, é tu chegares a um ponto em que o teu trabalho é realmente uma extensão de quem tu és. Não é uma coisa forçada, não é uma Uhum. coisa pesada. Existe trabalho, existe como qualquer coisa na vida, mas que é uma coisa que tu fazes de uma forma leve. Eu até partilhei isto também na quinta-feira, que às vezes as pessoas perguntam-me, e tu também já me perguntaste, Petra, como é que tu consegues fazer tanta coisa? Eu não sei funcionar de outra forma. E para mim é fácil. Aham. Há coisas que as pessoas dizem, Petra, parabéns. Eu digo, eu não estou a fazer mais do que a minha obrigação. Porque a partir do momento que eu descubro que eu posso servir desta forma e que eu posso impactar a vida das pessoas desta forma, que isto faz diferença na vida das pessoas, seria egoísmo da minha parte ficar só para mim. Então, para mim, eu Uhum. não estou a fazer mais do que a minha obrigação, porque eu acredito que eu não vim aqui simplesmente para mim. Se eu tenho pessoas que são impactadas através de um story, através de uma mensagem de um bom dia, através de um áudio, através de um podcast, através de uma live, através de um post, através do que quer que seja. Se eu sei que eu posso impactar pessoas através disso, como é que eu vou reter isso para mim? Não tem como. Não é? Então, para mim, às vezes as pessoas dizem, como? Não, para mim não existe outra forma. Para mim, para mim não estou a fazer mais do que a minha obrigação. A partir do momento que eu E aí, sei aquilo que eu Petra, devo fazer. desculpa, Diz, desculpa diz, falar diz. aqui, quero falar aqui de um ponto. Por que que eu no início falei logo que nem sempre as coisas vão estar conectadas com o trabalho, com o valor monetário? Porque as pessoas agora têm muito essa ideia de que tudo o que fazem tem que ter algum retorno. Não. Mas existe, as pessoas não percebem o valor da semente, percebes? De plantar Exatamente. e depois a coisa de vir. Aham, De dar e aham, depois, aham, de alguma forma, ver. aham. Olha, quando eu comecei realmente a fazer as coisas sem querer nada em troca, sem a dar e a tirar o que estava dentro de mim e realmente a dizer, "Epá, eu estou a ajudar, estou a servir." Quando comecei a meter isso na cabeça, aqui estou a falar do negócio, agora já estou a dar um bom depoimento para a tua mentoria também. Uh, As coisas começaram também a fluir muito melhor. Porquê? Porque já não estava a ser uma coisa só em que eu estava presa de que, ok, negócio tem que ser rentável. O negócio é sobre pessoas também. O mundo é sobre muito mais, pessoas. Por muito isso que o mais. mercado não determina aquilo que nós precisamos. Nós é que determinamos aquilo que nós precisamos do mercado. Porque Uhum, quando nós estamos ali, nós fazemos parte do mercado. uhum, uhum. Eu digo, assim, eu digo mais. Uma das minhas frases, né, que até está lá na aplicação quando vocês fizeram para a mentoria foi a transbordar antes de faturar. E há muitas pessoas que vêm simplesmente com a questão, não, eu quero faturar. Se o teu objetivo não for faturar antes de transbordar, tu até podes faturar durante um tempo, mas tu não vais conseguir sustentar a longo prazo. Enquanto que tu estiveres sempre a transbordar, vai ser algo que vai ser sempre muito natural, tu vais faturar. Faturar é uma consequência daquilo que tu fazes. Uhum. Dá, simplesmente transborda. Acho que não é vai vir, né? Virá. O faturamento virá. Até há uma frase que é o Wendell, acho que é o Wendell Carvalho que diz que é alguém diz, não sei se foi o Wendell, agora estou aqui a dar autor, mas nem sei se foi ele, que é enquanto o teu trabalho for ajudar pessoas, for servir pessoas, nunca te vai faltar dinheiro. Nunca. Uhum. Porque vai haver sempre alguém que vai ver valor naquilo que tu tens para dar. Mas às vezes, e vou ser sincera, por exemplo, nós queremos começar um negócio digital. Se nós não transbordarmos em primeiro lugar,
A pessoa nem nos conhece. Como é que ela vai ver valor naquilo que nós Uhum. fazemos, não é? Então, primeiro, eu realmente tenho que transbordar. E não vai só aqui da intenção de, olha, eu vou mostrar aquilo que eu sei fazer para a pessoa depois comprar o meu serviço. Isso é a questão de estratégia, que nós primeiro temos que mostrar aquilo que valemos antes de alguém adquirir o nosso serviço, a ponta assente de estratégia de negócio, mas também é uma questão muito de reciprocidade, de dar e receber. Ok? Se eu dou, eu vou receber. Uhum. Se eu recebo, depois eu dou, e depois eu, não é que eu até falava isso na semana passada, lá está, é uma troca. E não tem como eu querer receber alguma coisa se eu não estou a dar nada, não é? De que forma é que tu tens Uhum. apresentado o teu trabalho ao mundo? Às vezes tu queres receber alguma coisa, tu queres ter um alto faturamento, mas de que forma é que tu tens te apresentado ao mundo? De que forma é que tu tens contribuído mesmo? Não simplesmente com a intenção de vender um serviço, não simplesmente com a intenção de ter um negócio, mas de que forma é que tu tens servido o mundo, de que forma é que tu tens contribuído para o mundo, para as pessoas, antes de faturar qualquer coisa. De que forma é que tu contribuis? O facto de nós estamos aqui agora é um contributo. E lá está. E é uma coisa que eu faria que sinceramente não espero o retorno daqui. É um contributo que nós estamos a dar. Então E antes de. veio muito da Yeah. nossa experiência também, né? Exatamente, a nossa experiência, daquilo que nós vemos que às vezes as pessoas estão numa sofrência extrema, meu Deus, eu não consigo encontrar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero servir, estou insatisfeito, estou insatisfeita, não é? E também de querer ajudar as pessoas também, né? Que estão com estes mesmos questionamentos que nós um dia já estivemos e que às vezes ainda estamos, né? Porque porque Sim, é um processo constante, não é? é um processo constante contínuo. Uhum. Super. Não tem como passar de uma. É aquilo, contava que nem um jogo de PlayStation ou algo do género. Não tem como tu passares de uma fase, passas por uma fase sem ultrapassar a fase em que tu estás. Uhum. Então tu tens Uhum. que passar por o que tu estás a passar para poder chegar no teu próximo nível. E isso só existe só acontece quando tu tomas uma pausa de realmente perceber em que nível tu estás, o que tu precisas, o que está a acontecer Uhum. contigo. E depois as coisas começam a fluir. Uhum. Olha, entrei na live assim, A Nirvana. Nirvana. Entrei na live assim por acaso e não é um processo fácil. Ainda hoje estava a perguntar-me por que continuar no digital. É realmente um processo constante. É. É. Eu O Pedro sabe quando, muito bem disso. meu Deus, eu quando, não, mas eu quando começo com essas crises existenciais de que, assim, graças a Deus, eu hoje posso dizer que que eu tenho o retorno daquilo que eu faço, efetivamente, em termos de business. Mas nas alturas em que realmente eu não via retorno naquilo que eu fazia, o que me sustentava era olhar para mensagens de pessoas que eu recebia, era olhar para feedbacks que eu recebia, era às vezes olhar para uma mensagem que eu recebia, dizer, olha, obrigada por este conteúdo, e isso dizia-me, ok, eu estou aqui a fazer alguma coisa, então vamos continuar. É transbordar antes de faturar, transbordar antes de faturar, transbordar antes de faturar, transbordar. É fácil, gente. Porque Uhum. vocês não vão mentir, né? Nós estamos aqui porque temos um negócio. O negócio é feito de quê? De dinheiro, né, gente? Não é feito do ar. Né? Claro, né? Nós temos contas para pagar, nós temos coisas para fazer. Então é preciso também. Mas o que me sustentava muito nessas fases em que eu não via o retorno que eu efetivamente precisava era não, eu estou aqui com um propósito, eu estou aqui com um objetivo, servir. Eu não entrei aqui. Eu não, eu vou responder aqui. Eu não entrei aqui, não é? Com o objetivo de simplesmente ter um business, com o objetivo simplesmente de. Não, eu entrei aqui com o objetivo de realmente transbordar. Não, olha, eu estou aqui com muita coisa, estou aqui com muito conhecimento, e às vezes ao partilhando com alguma pessoa ou outra, eu já vejo que ajuda essa pessoa, então por que não ajudar mais? Então eu entrei aqui com um propósito muito claro, com um objetivo muito claro. Eu vou transbordar, eu vou servir, eu vou dar tudo aquilo. Eu não retenho nada, gente. Não retenho nada. Eu dou tudo aquilo que eu sei, eu dou. Ok? Então entrei aqui muito com esse objetivo. Então, quando eu sinto que, ok, calma, já não está a fazer tanto sentido, isto está a começar a ficar pesado, não me estou a sentir confortável com isto, não me apetece fazer isto de forma nenhuma. Calma lá, rapariga, tu entraste aqui porquê? Entraste aqui no digital com qual propósito? Entraste aqui no digital com qual objetivo? Entrei aqui com este objetivo. Então é com este objetivo que eu me vou manter. Ah, está, porque eu sei muito bem qual é que é a minha base, qual é que é a minha estrutura. Ainda há dias eu trabalhava isso enquanto cliente, que vou rasgar aqui o verbo com vocês, que eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu, sinceramente, às vezes dá-me vontade de sair daqui tipo, de ir para uma ilha paradisíaca durante 30 dias e desaparecer. Para, ok, para restabelecer as minhas forças.
E eu cheguei a um ponto que eu até estava a partilhar com alguém, eu não tenho como voltar para trás agora, porque aquilo que eu construí, não tem como, não tem como voltar para trás. Tipo, eu estou aqui no meio das escadas, se eu voltar para trás, canso-me, se eu subir, canso-me, faço o quê? Pausa, Uma pausa. descansa, pausa. E outra coisa que também me disseram foi, Petra, ainda que tu perdesses tudo neste momento, hum, a tua base está bem estruturada, para tu ias recuperar tudo outra vez. Porque a base está lá. Qual é que é a minha base? É o meu propósito. É o meu processo de autoconhecimento, é a minha estrutura emocional. E essa base eu tenho. Eu tenho consciência que eu tenho. Então, por isso é que é muito importante eu perceber qual é que é o meu propósito aqui. E respeitar também esses momentos. Ok, olha, gente, nada é por acaso. Acabei de receber uma notificação do YouTube. O Tiago Brunet colocou um vídeo, o poder de estar nos ambientes certos. Boa! Então, este ambiente aqui tentar ser um ambiente certo também para eu poder passar um bocadinho da minha experiência. Que eu também sinto essa vontade de desistir, que eu também sinto essa vontade de abandonar o bar. Que há dias que não me apetece estar aqui, que não tenho vontade nenhuma de estar aqui, que apetece-me. Olha, clientes, esqueçam-me durante um mês. Olha, esqueçam que eu existo durante um mês. Instagram, esquece que eu existo durante um mês, eu vou tirar uma pausa. Mas, gente, não tem como. Aí eu vou o quê? Eu vou buscar forças àquilo que me sustenta aqui. Aquilo que me revigora, que é o que é exatamente o que é que me trouxe até aqui. O meu propósito é que E me mantém aqui. também aqui, na verdade, entra muito autoconhecimento. Não existe só uma forma de estar online, né? Não Uhum. existe só uma forma de mostrar o trabalho, de conectar com as pessoas. E é por vezes nós olhamos ao lado, nós achamos que o meu, por exemplo, olhar para o lado seria, já que a Petra está aqui, o que a Petra está a fazer? Tem que fazer que nem a Petra. Não necessariamente tem que fazer que nem a Exatamente, Petra. Tem que fazer aquilo exatamente. que faz sentido para comunicar a minha intenção. Uhum. Então, pode ser que do meu jeito leve mais tempo, por exemplo, mas eu tenho que respeitar também o que vai ser do meu jeito. Se eu quiser que seja do jeito que a Petra faz, aí Uhum. vai ser eu ser a Petra, não vai ser eu seja a Cira. Existem Exatamente. pessoas que têm negócios bem poderosos no Instagram, mas sem mostrar a cara, Exatamente. sem estar ali Agora no lembrei-me story, até sem fazer vídeo. lembrei-me de uma página, acho que é Branding Lab, qualquer coisa assim, é do Brasil, é azulinha, depois se puderem ir lá pesquisar, eles não mostram a cara, mas Ela acho que é Branding Lab, yes, é branding. Branding Lab. Não mostram a cara, gente. E faturam, que faturam, têm um negócio bem estruturado, mas porquê? Porque a essência está lá. Porque eles fazem da forma que lhes faz sentido. Claro que nós sabemos que pessoas conectam com pessoas, mas cada negócio é um negócio, porque eles não são pessoas, não é? No caso, como eu aqui sou a Petra, a Jacira é a Jacira, eles são uma marca. E uma coisa que tu disseste agora muito importante é que tu tens que fazer do jeito que tu fazes e que faz sentido para ti, porque só isso é que tu consegues sustentar. Tu não vais ter um negócio sustentável a longo prazo se não for em cima de quem tu és. Tu só consegues florescer se for em cima da tua essência e daquilo que faz sentido para ti. Porque eu até posso começar a querer imitar uma determinada pessoa que faz desta forma e dá muito certo, então olha, eu vou copiar tudo aquilo que ela faz, vou fazer do jeitinho que ela faz, vou falar do jeitinho que ela fala nos stories, vou fazer os posts iguaizinhos aos que ela faz. Tu até podes conseguir sustentar durante um tempo, até podes ter algum crescimento em cima disso, mas não vai ser uma coisa sustentável. Até porque uma coisa que é cada vez mais real é que as pessoas querem pessoas reais, não é? E quando é fake, a outra pessoa que está do outro lado, ela nota. Então, o, cres... Ou então, o como crescimento até pode vir durante um tempo, mas é uma coisa que tu não vais sustentar a longo prazo, é uma coisa que até te vai desgastar. Exatamente por tu desgastar, tu vais chegar a um dia que não vais conseguir sustentar mais. Por isso é tu encontrares o teu jeitinho de fazer as coisas, não é? Eu ter o meu jeitinho de fazer as coisas, é isso que eu vou conseguir sustentar a longo prazo. Se eu fosse uma pessoa que quisesse aparecer aqui com palavras caras, e com bata, e com maquilhagem, e toda XPTO, eu até poderia começar a aparecer assim no início, começar a criar uma autoridade por causa da imagem que eu transmito, e batom vermelho, não estou a dizer que é errado, estou a dizer que não é Petra. Se eu quisesse até fazer isso no início, eu ia conseguir, se calhar, crescer em cima de uma imagem. Mas era uma coisa que era insustentável a suportar a longo prazo. Para eu aparecer aqui sem maquilhagem e da forma que eu falo, super natural, super descontraído, isso é uma coisa que eu consigo sustentar até nos meus piores dias. Até se calhar nos dias que não me apetece aparecer nos stories. As pessoas estão habituadas a ver-me de uma forma super natural e super descontraída. Então, ainda que eu queira pegar no telefone e gravar um story de uma forma super natural e super descontraída, eu consigo sustentar isso porque lá está, é em cima de quem eu sou, não é porque eu construí uma imagem de acordo com aquilo que supostamente tem que ser.
não é? Então, encontrares o teu jeitinho e fazer do teu jeitinho aquilo que te vai fazer crescer a longo prazo e manter a constância aqui no digital, caso seja aqui o exemplo de algumas pessoas. E falamos aqui do digital, mas isto vai para todo e qualquer Sim, lado. Por sim, isso que é importante neste processo. Porque mais estejas numa função que dá dinheiro, se aquela função drena, tipo, deixa bem, bem hum, para baixo, isso não vais conseguir manter a longo prazo. E não é uma coisa que simplesmente, epá, vai drenar-te, mas há pessoas que mesmo têm ataques cardíacos e perdem a vida por estarem a fazer trabalhos que não querem fazer. Há exatamente. pessoas que têm, como eles dizem em português, high blood pressure, tensão alta, Sim. porque estão numa função que não querem estar a Uhum, desempenhar. uhum. Eu lembro que o meu pai, eu ouvia meu pai dizer, sabes, na minha próxima vida eu quero ser uma barata, ou quero ser um faxineiro, porque esse trabalho dá muito estresse. Então, então, esse é um pequeno exemplo de que quando tu trabalhas numa coisa que não faz sentido para ti, teu corpo, tua mente vão falar contigo se tu não ouves. Olha, eles vão te fazer ouvir. Vão te Mesmo, fazer ouvir. mesmo. Olha, eu nem sei como Então, passou uma hora, gente. Gente, nós não falámos, exatamente, por isso eu queria entrar na conclusão. juro. Vamos fechar com chave de ouro aqui no processo. Então, qual é o maior conselho que tu daria para quem está neste processo? E é o primeiro passo mesmo, que a pessoa Primeiro, tem que dar, pode dar hoje ou amanhã. primeiro passo, ok, que podes dar hoje aproveitando que é domingo, né, que amanhã começa uma nova semana. Primeira coisa, se calhar até ver como é que tu te sentes relativamente ao trabalho que tu vais ter amanhã. É uma coisa que te dá gosto, estás ansiosa para ir trabalhar amanhã, mas tipo, amanhã vou trabalhar e não sei o quê. É uma coisa pesada, que te carrega na alma. Meu Deus, já não aguento mais este trabalho. Se calhar como hoje é domingo, essa é a primeira dica que eu dou. E depois tu analisares ao longo desta semana se a forma como tu tens servido realmente é uma forma que encaixa naquilo que tu realmente queres dar ao mundo. Ok? Estás mais atenta, lá está, autoconhecimento e sair do piloto automático, estás realmente atenta às sensações, às emoções que o trabalho que tu tens agora te causa, te provoca, se é realmente isto que tu queres e tu seres sincero e sincera contigo. Ok? E outra dica também é se caso identifiques que realmente precisas neste processo, procura alguém para te ajudar. Os ambientes mudam a nossa vida, os ambientes onde nós estamos. E às vezes o ambiente onde nós estamos é simplesmente uma pessoa com quem nós estamos próximas. Então às vezes tu estás com medo de fazer uma coisa, de dar um passo, mas tu conheces alguém que já deu esse passo. Entre em contato com essa pessoa. Pergunta-lhe como é que foi esse processo. Eu acho que estou com dúvidas sobre a forma como eu tenho trabalhado, a forma como eu tenho servido. Eu realmente tenho visto que há aqui alguma coisa que me incomoda. Gostava de dar este passo, mas não sei como fazer. Procura alguém que já o tenha feito. Ok? Aprende e vive com propósito e confia no processo. Exatamente, exatamente. É isso, pessoal. Essa foi a nossa live maravilhosa de Obrigada, hoje. Fui lá falar com Jacira. Isto vai ser uma conversa, sabes, de café, gente. Uhum. Obrigada pela vossa presença e obrigada, Jacira, pelo convite. Eu amei. E é isso, gente. E a vida é muito curta para nós estarmos a não transbordar aquilo que já é Fazer natural papel. em nós, exatamente. Para estarmos aqui agora usaste a palavra papel para estar a assumir um papel que não é nosso. Todos nós temos um papel a assumir neste mundo, todos nós temos uma coisa muito natural para transbordar e todos nós temos alguma coisa muito natural em nós para servir ao outro. Então, a vida é muito curta para não estarmos a fazer isso. E algo que eu também acredito muito e que eu bato muito nisso com vocês na mentoria é que há sempre alguém que precisa daquilo que nós temos para dar, ainda que nós venhamos a pensar, não, mas isto aqui parece tão estranho na minha cabeça, eu estou-me a descobrir um pouco neste sentido, mas não sei se vai fazer sentido para alguém. Há sempre alguém que precisa daquilo que nós temos para dar. Ainda que eu diga a mesma coisa que a Jacira diz, eu vou dizer de uma forma diferente em que eu vou impactar uma pessoa e a Jacira vai impactar outra. Então há sempre alguém que precisa daquilo que nós temos para transbordar. Então não retenhas, está bem? Transborda. É isso. É isso, é chave do ouro. Essa foi a chave do ouro mesmo. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem participado desta live. Estamos aqui a dizer muito Obrigada. obrigada. Vocês Obrigada, também precisam obrigada. dizer a nossa obrigada. E Beijinhos. apostem em vocês. Não esqueçam que vocês são o maior projeto que vocês têm da Exatamente. vida. Uhum. Antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer trabalho.
Começa tudo dentro de vocês e tem a oportunidade de fazer isso dia de 9, 30 e 31 de agosto. Eu vou estar aqui, vou colocar o link na bio. Então vão lá, se inscrevam, será totalmente gratuito online. Olha, eu vou colocar todo o meu coração ali, gente, como coloquei em cada Transborda, uma das rapariga. nossas lives. Transborda. Exatamente. Tu tens muito para dar, Então, se tu transborda. queres, thank you. E vou transbordar mesmo para cada um dos vossos copos, porque eu quero que vocês saiam dali com certeza de que a vossa corajosa já foi destrancada e ela já está pronta para chegar ao mundo. E para realmente poderes dar esse passo, não é só ouvindo, não é só estando aqui nesse tipo nesse tipo de conteúdo, né? Às vezes tens que realmente ter aquele passo por ti, para ti, de uma maneira mais profunda. E é isso que eu quero abordar nessas 3 aulas que vou dar, né? 29, 30 e 31 de agosto. Então estejam atentas. E na próxima semana também começam algumas lives, outras lives diárias aqui, para aquecermos um pouco para essas aulas. Então é isso. Muito obrigada, Petra. Sempre um prazer conversar Obrigada, contigo. Aprendo obrigada, tudo minha muito querida. também assim. Obrigada. Beijinho, tchau, tchau. Ótimo Obrigada. domingo. Tchau, Sua tchau. mentora. Ah, Tchau, tchau. obrigada, beijinho, tchau, tchau.